E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o nado costas. Ninguém gosta dele, né? Ninguém gosta dele. O nado costas é um nado que tem uma versão muito grande em cima dele, né? Ninguém gosta dele. Eu queria começar falando exatamente a respeito disso. Eu nunca encontrei e nunca esbarrei com nenhum artigo, nenhuma pesquisa a respeito disso que justifique isso. O que eu consigo observar e dizer é que essa versão é absolutamente generalizada. Professores de outras academias, de todos os níveis, de todos os cursos, de várias categorias diferentes relatam isso. Muito raros são os nadadores que apreciam o nado costas, seja nas aulas, seja no treinamento, seja para competição. Costas é um nado, vamos dizer assim, muito seletivo. O que eu consegui levantar na minha vida profissional, o que eu consigo dizer a respeito disso, é que os alunos reportam basicamente duas razões para essa versão. A primeira razão é o cansaço, ele cansa mais do que os outros, os alunos reportam isso. E é incrível que é um nado onde a respiração é mais livre do que os outros, né? O indivíduo está em decúbito dorsal, rosto fora d'água, ele poderia até respirar mais livremente, né? Mas os alunos reportam muito cansaço. O que me faz concluir que a musculatura envolvida no nado costas é uma musculatura que nos outros nados não é usada sobremaneira. Ou seja, a musculatura principalmente envolvida no nado costas deve ser uma musculatura subutilizada nos outros nados. Só pode acontecer alguma coisa assim, né? Então o nado costas, por mais que o nadador nade, por mais que o nadador seja de aperfeiçoamento e de treinamento, quando ele faz o nado costas ele reporta cansaço. Então tem com certeza esse viés muscular, de desenvolvimento muscular, e a gente tem que levar isso em conta. E a segunda razão que eu já vi muita gente dizer é a razão da orientação. O nado costas é um nado onde o nadador carece de orientação. Tanto no que diz respeito à direção que ele segue na água, o nadador muitas vezes se perde e vai esbarrando numa raia, esbarrando na outra, esbarrando, ele vai nadando. Se ele tiver um nado sinuoso, se as puxadas do nado costas forem assimétricas, forem de eficiências diferentes, ele vai sempre esbarrar numa das raias e tal. E ele tem dificuldade com relação à borda, a se orientar na chegada da borda. O nadador fica com medo de bater cabeça, bater o dorso da mão na borda, ele fica com muito medo disso, fica tenso e portanto é um nado desconfortável. Então o desconforto do nado peito vem dessas duas coisas, de um cansaço maior do que os outros em média e de, ao que tudo indica, uma falta de orientação que o nadador tem. Parece que o que acontece é isso. E as duas coisas que eu queria falar sobre o nado costas, elas decorrem um pouquinho dessa primeira análise que eu fiz, por isso que eu fiz. É o seguinte, o nado costas é um nado que tem uma função postural importante. Vocês sabem, adolescentes, crianças que entram naquela fase de pré-adolescentes e adolescentes mesmo, muitas crianças têm uma tendência de assumir uma postura cifótica, uma atitude cifótica, inclinar a parte de cima assim para frente. Elas não ficam, né, eretas assim, inclina para frente. Os meninos, porque gostam de fazer musculação, fica fortão, muito peitoral e a musculatura peitoral muito fortalecida e a musculatura dorsal nem tanto, a tendência é o ombro cair para frente. E as moças, por causa do advento dos seios. Quando a menina começa a ter seios, principalmente se a menina tiver seios relativamente grandes, a menina tende a escondê-los ou tentar imobilizá-los com uma atitude um pouco cifótica. Então o nado costas tem uma contribuição muito importante a dar nisso. Eu já vi um nadador, um nadador adulto aqui, um aluno da Escola de Educação Física, com uma atitude cifótica bem pronunciada. Não era uma cifose instalada, era uma atitude cifótica ainda. Mas ele tinha uma atitude bem cifótica e ele fez um treinamento baseado no nado costas e ganhou uma postura mais ereta mesmo. Então o nado costas, por fortalecer a musculatura dorsal e provocar, por consequência, um alongamento da musculatura ventral do corpo, ele é um nado que contribui muito para a postura do jovem.
principalmente o jovem final de crescimento, como eu disse, nos últimos surtos de crescimento. E então ele é um nado que precisa ser valorizado, principalmente nessa faixa etária, porque ele vai ajudar muito ao nadador ter uma boa postura, seja ele homem ou mulher. Então a gente tem que levar isso em conta e valorizá-lo por essa razão. Que não seja para competir, que não seja para ser um grande costista, um estilista nisso, mas para garantir uma postura adequada, uma postura correta, uma postura ereta, saudável. O nado costas pode dar uma grande contribuição para isso. E a segunda coisa que eu queria falar não é uma observação de natureza técnica, mas é uma observação de natureza pedagógica. Essa versão do nado costas, ela é tão grande que nós, professores, acabamos, em certa medida, cedendo a ela, e a gente faz concessões na aula. A gente tem a tendência a dar pouco nado costas, os alunos reclamam muito, negociam demais e a gente acaba cedendo e deixando pouco e tal. Só que aí entra num círculo vicioso. O aluno nada mal, como ele nada mal, ele nada pouco cansa, aí cansa, ele nada mal e nada nada pouco cansa, e a coisa vai pirambeira abaixo. Ou seja, um círculo vicioso e a gente não sai disso. Então, do ponto de vista pedagógico, nós temos que quebrar esse círculo vicioso e criar, ao contrário, um círculo virtuoso. Já que o nadador não gosta, ele vai nadar mais. Nós vamos dar uma ênfase a ele, pela razão postural também, mas vamos dar uma ênfase a ele, porque nadando melhor, ele vai cansar menos, o nadador vai gostar mais. Gostando mais, vai nadar melhor, vai nadar mais, e aí a coisa vai melhorando. Então, para não deixar a coisa descer a pirambeira, para a coisa ir melhorando, que é a nossa função como professores, a gente tem que insistir. Temos que ter uma postura de enfrentamento dessa situação e falar, não, você vai fazer, acabou. E se reclamar muito, ao invés de 3 chegadas, eu vou dar 4. A gente tem que ser firme nessa coisa do nado costas e colocá-lo pareado em condições de igualdade com os outros nados, nada de afrouxar. Eu, durante muitos anos aqui na Escola de Educação Física, o nosso festival, inclusive, hoje eu não faço mais isso por outras razões, por razões de organização do nosso evento, eu acabei liberando, e o nadador hoje tem liberdade de escolher qual nado ele faz. Mas durante muitos anos, os primeiros 10, 12 anos do nosso evento aqui, o nadador era obrigado a fazer crawl e costas. Crawl e costas. E peito e borba eram opcionais, mas crawl e costas. Mas eu não posso fazer crawl e peito? Não. Crawl, costas e o peito era opcional. Durante muito tempo eu fiz isso. Depois, por outras razões, como eu disse, acabei modificando. Mas essa era uma postura de enfrentamento que eu tinha com relação a isso, e ela era saudável. Eu ouvi relatos de que o nado costas das nossas crianças, relatos de pais, de mães, de profissionais que vieram assistir, que o pessoal da USP tinha um nado costas em média superior ao das outras crianças de academia. Provavelmente onde os professores cedem mais a esse desgosto, a essa aversão que as crianças têm. Então a gente tem que ter essa atitude de enfrentamento. Tá bom? Então essas eram as duas dicas, como eu falei, uma de natureza mais técnica e outra de natureza mais pedagógica. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem sempre com a gente e não deixe de visitar o meu site, o www.universof.com.br. Tá bom? Tchau!